Hoje nós vamos falar então da quarta via para provar a existência de Deus, né? Nós já falamos das três primeiras, a via do movimento, da causa primeira e da contingência, e agora vamos falar da quarta via, que é a via da perfeição ou dos graus de perfeição dos entes ou dos seres. Muito obrigado a todos aí que estão entrando, muito obrigado quem está chegando agora, pela presença e pela audiência. Como eu estava dizendo, nós vamos hoje tratar então da quarta via para provar a existência de Deus. E para aqueles que estão chegando agora, ou que estão assistindo pela primeira vez, não é, as nossas lives, eu quero já começar fazendo uma explicação bastante rápida de qual é o método de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás utiliza um método que hoje todo mundo se surpreende, né? Como é que um filósofo da Idade Média teve a inteligência e capacidade de usar um método tão claro para provar algo tão difícil, né? Porque Deus está tão acima de nós que poderia parecer para alguém que seria difícil para nós alcançarmos Deus sem que Ele se revelasse, não é? Que nós pudéssemos alcançá-lo pela força da nossa própria natureza, pelas nossas próprias forças, não é? Mas nós podemos fazer isso. São Tomás de Aquino prova. Bom, a primeira prova, a quarta, o método que ele usa, né, eu estava falando do método, nós já vamos chegar na quarta prova. O método que Santo Tomás usa é um método que começa na experiência e termina na razão. Por isso que nós podemos dizer que são 5 vias racionais. Mas vejam, ele não fica só na nossa inteligência, no teórico, ele começa na nossa experiência sensível. E isso é muito interessante, porque nós temos a ideia de achar que na Idade Média as pessoas eram supersticiosas, não é? Falavam de Deus e esse Deus estava desconectado da realidade. Não, basta ler Santo Tomás, e eu farei a leitura aqui para nós vermos como isso é importante. Para Santo Tomás de Aquino, nós podemos muito bem chegar a Deus partindo das coisas que foram criadas por Ele. Porque todo artista que pinta um quadro e que cria um quadro, ele deixa a sua assinatura. Então Deus deixou suas assinaturas, ou sua assinatura na obra que Ele cria. Basta a gente ver a assinatura, não é? Para muitas pessoas, a assinatura de um quadro é o que elas menos veem. Eu não, eu quando vejo um quadro, eu me admiro da sua beleza, mas eu quero saber quem fez, e vou lá buscar a assinatura dele, não é? E Santo Tomás de Aquino teve esta inteligência de perceber que nós podemos chegar ao Criador através da criatura. Olhando as coisas do mundo ao nosso redor, nós podemos chegar a Deus. Isto é muito inteligente, muito interessante, de uma inteligência realmente fora do comum. Pois bem, e de tantas coisas que nós podemos ver no mundo, uma delas nos surpreende muito. O mundo, as coisas que existem e que nos circundam, que estão ao nosso redor, elas possuem algumas perfeições e deixam de possuir outras. Não é? Então as coisas têm perfeições em algum grau. Eu sempre gosto de citar o exemplo, e ainda hoje conversando com a minha esposa eu falava disto, né? Vamos pegar aqui uma pessoa que normalmente tem uma beleza humana que nos deixa até constrangido às vezes, não é? Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma modelo famosa. Nós podemos
Nós podemos aqui citar, poderia citar tantos outros, mas para ficar aqui no Brasil, por exemplo, a Gisele Bündchen, né? Eu acho que ninguém aqui poderá negar que a Gisele Bündchen é muito mais bela, ou seja, tem um grau de beleza. A beleza é uma perfeição do mundo, não é? É uma perfeição, não é? Então, a Gisele Bündchen tem muito mais beleza do que eu, por exemplo. Muito mais beleza do que eu, né? Então, ela está muito mais próxima da beleza, da máxima beleza do que eu. Não é? Mas eu posso também garantir, espero, não é? Que existem coisas no mundo que não têm o grau de beleza que eu tenho. Podem existir certos, e não falo de pessoas apenas, podem existir certas coisas que não têm o mesmo grau de beleza que eu tenho, não é? Se bem que o meu não é tão alto assim, não é? Mas, veja, então, Santo Tomás de Aquino está dizendo que se você olhar ao seu redor, você logo perceberá que tem coisas que são mais belas do que outras, tem coisas que são mais bonitas do que outras. Mas saindo da beleza, vamos pegar outra perfeição também, o calor, né? Então, tem coisas que estão mais quentes do que outras, não é? Agora, veja bem, das coisas que nós conhecemos, qual é aquela que é a mais quente? O fogo. O fogo tem um grau de calor muito elevado. Agora, se o fogo queima uma madeira, a madeira terá o calor também, mas não será tão quente quanto o fogo. Então, nós temos graus. E nós podemos chegar às coisas que são geladas, por exemplo, que não tem fogo nenhum, que não tem calor nenhum. Então, nós temos aqui uma gradação. Então, existem coisas que têm o fogo em máximo grau, tem coisas que têm fogo em médio grau e tem coisas que não têm fogo. Então, Santo Tomás de Aquino percebe que se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver que as coisas podem ter um maior grau de perfeição e um menor grau de perfeição. Isto é claro, não é? Como a Gisele Bündchen, por exemplo, tem um maior grau de beleza do que eu. E eu, eventualmente, posso ter um maior grau de beleza em relação a outras pessoas ou a outras coisas. Pois bem, o que Santo Tomás afirma? Então, olha só a beleza disto. Que só pode existir graus de perfeição se existir a máxima perfeição. Porque como é que eu poderia julgar uma coisa imperfeita se não existe um modelo e um parâmetro absoluto? Se não existir o belo absoluto, como é que eu posso saber que uma coisa não é suficientemente bela ou, em outras palavras, se não existe o máximo, como é que eu posso saber que uma coisa está no meio e uma outra que não tem? Se não existe o modelo, como é que eu posso saber que uma coisa é imperfeita? Ou não tem a perfeição que deveria ter? Ou seja, se eu tenho a capacidade de achar, por exemplo, a Gisele Bündchen mais bela do que eu, por exemplo, é porque existe ainda uma beleza maior do que a dela. Agora, certamente existe um ser humano mais belo do que a Gisele Bündchen. E existirá um ser humano ainda mais belo do que aquele que foi mais belo do que a Gisele Bündchen. E nós vamos subindo no grau de beleza a tal ponto que nós não temos outra saída a não ser chegar no belo absoluto. No belo absoluto. E o belo absoluto não pode estar neste mundo, porque aqui todas as qualidades e todas as perfeições que nós podemos ter, não somos nós que as criamos, nós simplesmente a recebemos.
Então, as perfeições absolutas não estão neste mundo. Ora, então deve existir um ser que tem em si realizado todas as perfeições e que irradia essas perfeições para as coisas, e nós que estamos vivendo aqui neste mundo, o máximo que nós podemos fazer é participar destas perfeições. Então, Santo Tomás de Aquino é muito claro. Ora, se existem graus de perfeições, é porque existe o perfeito absoluto. Se as pessoas podem variar degraus nas qualidades, é porque existe o ser absoluto. Perfeito em todos os sentidos e em todos os âmbitos. Não é? Então, voltando, para a gente tentar esclarecer mais ainda. Só pode existir o mais belo e o menos belo porque existe o maximamente belo. Porque existe o absolutamente belo. Senão não teria nenhum sentido falar no menos belo e no mais belo se não existir a beleza absoluta. Como é que eu sei que uma coisa é imperfeita se eu não tenho um modelo perfeito para contrastar com ela, para se contrapor a ela? Não é? Uma coisa só pode ser dita mais ou menos se nós dizemos este mais e este menos de acordo com a fonte absoluta, de acordo com a perfeição absoluta. As coisas são mais ou menos perfeitas se comparadas, agora eu encontrei a palavra, se comparadas ao perfeito absoluto. Bom, esta é uma prova, esta prova que é a quarta prova de Santo Tomás de Aquino dos graus de perfeição, e ela tem alguma complexidade, ela tem outras complicações que nós poderíamos abordar aqui, mas essencialmente é isto que Santo Tomás de Aquino quer dizer. Se as coisas que existem no mundo possuem graus de perfeição, é porque tem que existir a perfeição absoluta. Tem que existir a perfeição absoluta. Porque se não existisse o perfeito absoluto, que é Deus, Deus é perfeição absoluta. Se não existisse Deus, não poderia... Se não existisse o máximo, não poderia existir nem o meio e nem o menos. Se não existisse o máximo, não poderia existir o meio e nem o menos. Se uma pessoa é mais bela do que eu, é porque existe uma outra pessoa que é mais bela do que todas. Senão nós não temos uma fonte ou um valor absoluto perante o qual nós pudéssemos comparar as coisas. Se não há o paradigma, se não há o modelo, não pode haver nem o mínimo, nem o médio e nem o máximo. Tem que haver um modelo absoluto. Para ter graus, tem que ter o topo. Ninguém sobe uma escada do mínimo para ficar no meio. Você sobe a escada para atingir o fim. Se existe uma escada de beleza, é porque existe a beleza lá na ponta, a beleza absoluta. Não é uma prova que, se explicada com um certo trato nas palavras e com certa facilidade, ela se torna mais palpável e mais acessível a todos nós. Mas é uma prova muito profunda e que tem a sua beleza, e que tem a sua pujança, e que tem seu poder de convencimento. Então, meus caros, tudo que existe tem a gradação das perfeições. Não é? Eu sou um animal. Não é? Todo ser humano é um animal. Mas existem vegetais. Eu tenho a perfeição animal. Eu tenho uma faculdade em mim, que é a animalidade, uma perfeição em mim que os vegetais não têm. E os vegetais, por sua vez, têm uma perfeição neles que os minerais não têm. Então, tudo que tudo que existe goza de um grau de perfeição. Isto demonstra que tem um ser que existe e que tem toda a perfeição em si.
né? Só pode existir graus se existe o absoluto, senão não poderia existir graus, não é? Então é isto, eu espero que mais uma vez vocês possam ter gostado, que a gente possa ter ajudado, porque o nosso maior objetivo aqui, com a graça de Deus, é poder trabalhar, não é, pela glória de Deus, poder ajudar as pessoas que querem compreender mais sobre a igreja e sobre os assuntos mais profundos da filosofia. Com a graça de Deus, se a gente puder ajudar, nós estaremos aqui. Então, eu peço aqui, então me despeço de todos vocês desta live e já convidando para a live da semana que vem, da quinta-feira da semana que vem, se Deus quiser, nós vamos conseguir realizar com a nossa última via, né, que é a via da finalidade, não é? Ou da causa final, não é? Não quero antecipar aqui, então vamos deixar para a nossa próxima live. A Isadora aqui, cumprimentando também o Wilson Coimbra, que estou vendo algumas pessoas, aproveitando esse fim para cumprimentar. A Isadora pede para que eu fale mais. Isadora, você não pode saber o quanto me consola e quanto me deixa feliz falar de Deus e falar destas provas que nos ajudam a entender, né, a complexidade, o mistério deste mundo. Mas é que também eu tenho um compromisso daqui a pouco, não posso faltar a ele. Então me despeço de todos, muito obrigado mesmo, obrigado, que Deus possa abençoar a todos, até a próxima live. Semana que vem eu espero todos vocês. Fiquem com Deus.